Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com o programa Palavra de Fé, um programa que busca trazer para o teu lar um pouco mais de amor, fé e esperança. Hoje, como é de costume, nós vamos fazer uma reflexão da Palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 15. Assim diz a Palavra de Deus. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai em segredo. Então seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias, sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para esse dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Que coisa interessante, coisa maravilhosa essa palavra. Aqui nós encontramos Jesus orientando os discípulos como deveriam orar, ou seja, é um modelo de uma oração que Deus ouve. Nós sabemos que os judeus, eles tinham alguns exercícios espirituais. Um deles é dar esmolas, outro, orar, e outro exercício é o de jejum. Então Jesus estava agora ensinando os seus discípulos como orar corretamente. E nós já falamos aqui que se nós orarmos corretamente, uma das consequências natural da oração correta é o sentimento de paz, é um sentimento de harmonia, é um sentimento de equilíbrio. E quem hoje não está atrás da paz interior? Quem hoje não deseja tanto esse equilíbrio? Vivemos num mundo tão conturbado, tão difícil, tão complicado, que o que mais nós queremos, mais nós desejamos é a paz. Eu quero orar com você nesse momento para que Deus possa abençoar esta palavra. Se for possível, feche os teus olhos. Deus amado e Deus bendito, eu coloco a minha vida. Que o homem desapareça, que Cristo cresça, que o Senhor possa me usar apenas como um instrumento em tuas mãos, que eu seja um canal para que o Senhor seja glorificado. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Muito interessante. Os discípulos viam Jesus orar e Jesus orava muito. E tantas as vezes que Jesus orava, e principalmente em momentos difíceis, conturbados, complicados, onde ele precisava tomar decisões que de repente poderiam comprometer o seu ministério, a sua vida espiritual aqui nessa terra. Então Jesus era um homem de muita oração. E nós costumamos falar muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Ou seja, o poder de Deus é manifesto em nossas vidas através do nosso relacionamento que nós temos com o Pai,
através de Jesus Cristo, através da oração. Então, quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Então, nós mantemos um relacionamento profundo através da oração, através da meditação da palavra de Deus. Uma coisa muito interessante que eu aprendo aqui é que essa oração modelo do Pai Nosso está no que nós chamamos uma parte da Bíblia que é o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Gandhi já uma vez disse que se porventura nós perdêssemos todos os livros e se pelo menos esses 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7, permanecessem, nós não perderíamos grandes coisas. Por quê? Porque aqui nós temos princípios, valores que, se bem instruído e vivido, praticado, o mundo seria bem melhor. As pessoas seriam mais humanas, as pessoas seriam mais tolerantes, mais pacientes, mais amorosas, e as pessoas também perdoariam mais umas às outras. Então, quando nós falamos aqui sobre essa oração que Jesus está nos ensinando, nós devemos entender que, primeiro, Ele está nos orientando a maneira de orar. E essa maneira de orar começa lá no versículo 5, que nós devemos evitar 2 situações. A primeira coisa, evitar a hipocrisia. E no versículo 7, a vã repetição. Interessante que no versículo 5 ele diz assim, quando vocês orarem. Ou seja, ele não fala se porventura vocês desejarem orar, se vocês tiverem vontade. Não, é quando vocês orarem. Porque ele parte do pressuposto, Jesus, que nós precisamos, temos necessidade de orar. Porque quando nós oramos, nós vamos conversar com o Pai. Quando nós oramos, a oração, ou seja, quando nós falamos para Deus tudo que nós estamos sentindo, tudo que está perturbando a nossa paz, a nossa consciência, as nossas emoções, isso já faz parte do processo de cura. Então, quando eu oro, eu ponho para fora tudo que está dentro de mim, eu estou permitindo que Deus esteja agindo no meu interior, para primeiramente Ele agir em mim, para que depois de eu curado, liberto, sarado, eu possa ser usado por Deus. Então eu somente posso ser usado por Deus se primeiro Deus ele trabalhar em mim, depois ele trabalha através de mim. Outra coisa interessante, que é a segunda coisa que eu aprendo, é pelo que orar. Eu tenho que orar pelo reino de Deus, que são os 3 primeiros pedidos. E a segunda, pelas minhas necessidades, ou seja, as necessidades humanas. Primeiramente, em relação ao reino de Deus, eu vou orar para que o nome de Deus seja engrandecido. Eu vou orar para que o reino de Deus seja instalado aqui na terra, assim como ele já é instalado nos céus. Ou seja, que o reino de Deus, como ele funciona nos céus, também possa um dia funcionar aqui na terra, a começar dentro de mim. Ele reinando, tomando conta da minha vida, dos meus pensamentos, das minhas emoções e da minha vontade. E terceira coisa que eu aprendo, que eu preciso orar para que a vontade de Deus seja estabelecida, primeiramente na minha própria vida. Até porque eu não posso mudar ninguém, não posso obrigar ninguém, forçar ninguém a pensar, a agir, sentir de alguma forma. Eu só posso mudar a mim mesmo. E mesmo assim, ainda eu vou ter uma luta gigante para mudar o meu interior. Então, a primeira coisa que eu preciso entender, eu preciso orar adorando, eu preciso orar santificando, eu preciso orar engrandecendo a Deus. Então eu pego e coloco um louvor, coloco uma música de adoração a Deus e começo a entrar em sintonia, eu começo a entrar em conexão com o Altíssimo, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo o seu poder, reconhecendo a sua santidade. Eu entro em contato com Deus sabendo que Ele é maior do que eu. Eu entro em contato com Deus sabendo que Ele é grande. Posterior, aí sim, entra as minhas necessidades. Eu vou pedir por quê? Ou pelo quê? Eu vou pedir pelo pão, ou seja, pela provisão de Deus. No
nosso dia a dia. Eu vou pedir pelo perdão, ou seja, eu preciso ter comunhão com Deus e comunhão com as pessoas. E eu vou pedir para Deus pela proteção, ou seja, para que Deus possa me livrar do mal. Quando eu entendo isso, fica mais fácil. Eu preciso me conectar com Deus e eu preciso me conectar com as pessoas. Então, na medida em que eu me aproximo de Deus, eu tenho paz com Deus e eu tenho paz com as pessoas. Eu tenho mais proximidade de Deus, mais amor eu vou ter, mais amor eu vou poder dar. Quanto mais perto de Deus, eu vou ser mais tolerante, mais paciente, eu vou poder perdoar mais. Por quê? Porque eu tenho o pensamento de Deus, eu tenho a mente de Cristo em mim. Então, algo interessante que eu entendo é isso. Primeira coisa, então, o Senhor me adverte para eu não ser hipócrita. Hipócrita é uma palavra bem interessante. Ela vem do grego, que significa escondido atrás de alguma coisa. Aquele que usa máscara, ou seja, os atores gregos, eles usavam máscara para representar um personagem. E quando usava aquela máscara, automaticamente ele incorporava o personagem. Então a pessoa hipócrita, ela não é sincera, ela não é transparente, ela se esconde atrás de maquiagem, de máscara. Uma pessoa hipócrita é uma pessoa que parece o que não é, então ela é uma pessoa fingida, falsa. Então, quando nós compreendemos isso, nós não podemos ser hipócritas. E quando Jesus ele está nos advertindo para não sermos hipócritas, ele deu como exemplo um fariseu. Porque o fariseu ele orava no sentido de impressionar as outras pessoas, no sentido de ser visto, aplaudido pelas pessoas. E a Bíblia diz para nós servirmos as pessoas e não ser vistas pelas pessoas. Não é para que nós fôssemos brilhar, mas é para que nós possamos servir, ajudar sempre aos outros. Então a recompensa desse fariseu, ou seja, dessa pessoa que age com hipocrisia, são os aplausos, o reconhecimento humano. Ou seja, ele já ganhou a sua recompensa. Algo muito interessante que acontecia nas sinagogas, que o chefe da sinagoga, o principal da sinagoga, ele ensinava e orava sentado, mas o fariseu, para se aparecer, ele sempre ficava em pé, tanto na sinagoga quanto nas esquinas das praças, ou seja, queria ser visto pelas pessoas. E Jesus está dizendo para mim hoje, para você hoje, não faça isso. Não tente se aparecer, porque Deus te conhece. Deus quer que você seja transparente com Ele. Deus quer que você seja sincero. E essa palavra sincero é uma palavra bem interessante, porque ela vem do oleiro que fazia vasos de barro. E quando ele ia esquentar, aquecer aquele vaso no forno, algumas vezes, alguns desses vasos, ele criava micros fissuras, rachaduras. E então ele tapava essas microfissuras com uma cera. Ele lixava, depois pintava e a tinta escondia aquelas imperfeições. O que Deus está dizendo para mim e para você hoje? Olha, eu te conheço. As pessoas, elas olham a tua aparência, o teu exterior, mas Deus conhece o meu coração, Deus conhece o teu coração. Seja sincero com Deus, seja transparente. Fala para Ele aquilo que está doendo dentro de você, fala para Ele aquilo que está te pegando, fala para Ele aquilo que está te incomodando. Abra o teu coração. Mas pastor, como é que eu oro para Deus? Muito simples. Imagine que é o teu melhor amigo, a tua melhor amiga, que você tem total confiança nessa pessoa e você está sentado frente a frente, tete a tete, olho no olho com essa pessoa e você consegue falar tudo para essa pessoa, porque sabe que essa pessoa não vai fazer fofoca, essa pessoa não vai falar de você, ela vai guardar segredo e melhor, ela vai te ouvir e vai trazer uma solução para o teu problema, para o teu dilema. Então Deus é assim, é essa pessoa que quer te ouvir e quer te ajudar. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que Deus manda nós não fazermos vãs repetições. Muito interessante, a gente acha muitas vezes que só os cristãos são
religiosos. E a palavra religião significa unir o homem perdido a Deus. E há muitos religiosos que cultuam outros deuses e têm outros simbolismos, outros tipos de fé. E entre essas práticas, algumas práticas está repetições de palavras, de frases, que como se porventura repetisse por muito tempo, iria convencer a divindade, o Deus que ele adora, a proporcionar uma bênção para essa pessoa. E Deus está dizendo, não usa dessa prática. Você não precisa usar de vã repetição. O que eu quero é que você seja sincero comigo, transparente. O que eu quero é que você me reconheça como pai. E você é meu filho, você tem uma identidade de filho. Então não precisa usar desse artifício. Pastor, então eu não posso repetir, eu não posso usar a vã repetição. Então eu não posso perseverar em oração? É claro que você pode e deve. Em Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11, fala para nós bater, porque quem bate, a porta se abre. Fala para nós buscar, porque quem busca, acha. Ou seja, quando nós insistimos, assim como aquela mulher insistiu, uma viúva pobre, insistiu por um juiz que era mau, iníquo, ela insistiu até que o juiz desse uma sentença favorável. Então, a insistência na oração, ela é necessária. Mas, para essa insistência valer, tem que ser com argumentos válidos, com argumentos bons, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que está escrito. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu sinto, porque enganoso é o meu coração, mas é o que está escrito. Ou seja, eu vou orar baseado nas promessas de Deus. Aí sim, a palavra de Deus vai se cumprir na minha vida. Muito interessante. Então, aqui nós aprendemos sobre a maneira de orar, que nós devemos evitar a hipocrisia, evitar a vã repetição. E ele vai mais longe. Ele diz assim: portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus. Muito interessante. A primeira coisa que eu compreendo é que Deus, ele é o meu Pai. Ele não é o meu padrasto, ele é o meu Pai. Eu tenho um Pai que se chama Deus. Pastor, por que isso é importante? Muito importante, porque é uma questão de identidade. Quando você sabe quem Deus é e sabe quem você é, você se torna uma pessoa mais equilibrada. Então, primeiro, Deus, ele tem muitos nomes que revelam o caráter, como ele se revela no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, Jesus nos ensinou para orarmos a Deus usando o atributo, a característica de pai. Talvez você tenha tido um pai ausente, um pai que não estava muito em casa, ou até mesmo ele ficava em casa, mas não se preocupava, o nível de relacionamento contigo era superficial. Não era fundo, não era profundo. Deus, ele é teu pai. Geralmente nós tendemos a transmitir o relacionamento que nós temos com o nosso pai para com Deus. Então quero te dizer uma coisa: o teu pai pode ter feito você sofrer, pode ter sido violento, ele pode ter tido vários problemas. Deus não é esse pai. Deus é um pai amoroso, Deus é um pai justo, Deus é um pai bondoso, Deus é um pai que te ama, que se preocupa com você e que te respeita e quer que você seja filho de Deus. Então, primeiramente, entra em contato com Deus sabendo que você é filho, você é herdeiro, tem todos os direitos que Deus já colocou na sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. E outra coisa interessante que diz assim, é Pai Nosso. Então, ou seja, não é meu pai apenas, eu posso até usar como meu pai em uma oração individual, por questão de intimidade, por questão de entender que é o meu pai também, mas ele não é só meu pai, ele é Pai Nosso, é pai de uma grande multidão, uma família que nós chamamos aqui nessa terra de igreja. Ou seja, se você já é convertido ao Senhor Jesus, já aceitou Ele e convidou Ele para estar dentro do teu coração como teu suficiente Senhor e Salvador, Ele é teu Pai.
Não precisa você ter mais nada, você tem Jesus aqui dentro. Então Jesus é o teu irmão, é o teu Senhor, também teu Salvador, e o Pai de Jesus é o meu, é o teu, é o nosso Pai. E aqui ele diz, Pai nosso que estás nos céus, ou seja, é um Pai que está numa altura que eu não posso chegar. Ele está tão alto que eu não posso alcançar, mas ao mesmo tempo tão perto, porque Ele mora perto de mim, dentro do meu coração. Então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, ou seja, eu vou glorificar, eu vou adorar, eu vou reconhecer que Ele é Deus Todo-Poderoso. E é interessante que a palavra santificar significa nos separar. E eu me separo do mundo, não agindo como o mundo age. Em Romanos 12, 2 diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Deus, Ele entra na minha vida, a minha vida é mudada. Eu sou transformado, eu sou agora um agente de mudança e transformação por onde eu estou. Eu sou uma pessoa melhor, eu sou um pai melhor, eu sou um marido melhor, eu sou um empregador melhor, eu sou um trabalhador melhor. Onde eu estiver, eu vou santificar o Senhor. Como? Não chegando atrasado. Como? Pagando, comprando e pagando. Como? Sendo uma boa testemunha, fazendo as coisas certas, as coisas corretas. Dessa forma, as pessoas vão reconhecer na minha vida que Deus existe. E ele vai mais longe. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ou seja, o que eu quero? Eu quero que aquela paz que existe no céu, existe na terra. Eu quero que a glória de Deus que existe nos céus tenha aqui na terra. Eu quero que o amor, que Deus é amor, que está no céu, tenha a habitação aqui nessa terra. Ou seja, tudo aquilo que pertence ao reino dos céus também vem acontecer aqui nessa terra. Nós sabemos que por causa do pecado, isso não é possível acontecer na sua plenitude, mas o máximo que eu puder fazer, eu vou ter que me esforçar, primeiro, para eu ser melhor, e eu sendo melhor, eu vou ser um agente de transmissão do reino de Deus para as pessoas que me circundam, para as pessoas que estão à minha volta. E ele vai mais longe. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, seja feito a tua vontade, ou seja, o que realmente é necessário acontecer, que a vontade de Deus, que ela é boa, agradável e perfeita, aconteça. Jesus no Getsemane, ele orou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas antes de tudo, que seja feita a tua vontade. Então, quando nós vamos orar, nós temos que orar pedindo para que Deus cumpra e faça a vontade dele. Às vezes a vontade dele vai ser diferente da nossa, às vezes vai ser a mesma. Então a resposta que Deus tem para mim e para você pode ser sim, e eu vou ficar alegre. Pode ser não, e eu tenho que entender que o não é ruim, pode ser bom, porque para mim pode ser uma perda, mas para Deus que conhece o amanhã e as consequências daquela atitude, daquela parceria, daquele relacionamento vai ser um livramento. Deus está me livrando do roubo, Deus está me livrando da destruição, Deus está me livrando da morte. Então eu tenho que entender que a minha vida pertence ao Senhor. Então, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Interessante, a palavra de Deus está falando aqui sobre provisão diária. E essa provisão falando sobre o pão. Deus não está falando sobre o churrasco, Deus não está falando sobre o pastel, Deus não está falando sobre a pizza, Deus não está falando sobre o pudim, o bolo, o sorvete, tudo isso é bênção. O que Deus está prometendo? Nos dá o necessário para o dia a dia. Mas pastor, eu gosto do churrasco. Que bom! Mas isso é graça, isso é misericórdia de Deus. Então, quando nós temos o churrasco, temos que agradecer a Deus. Quando nós temos a pizza, o pudim, temos que agradecer a Deus. Mas também, quando tivermos somente o arroz com ovo frito ou o pão com ovo frito, agradecer a Deus também. E mais, diz que a cada dia que deve ser agradecido, a cada dia deve ser pedido a provisão para o dia. Ou seja, eu não vou e não posso viver o amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Eu tenho certeza que eu posso viver hoje.
Hoje, aqui o momento presente é o momento que eu tenho. Então hoje eu tenho que viver bem e hoje eu tenho que pedir a provisão para esse dia. E vai mais longe. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Muito interessante. Nós já falamos aqui e vamos repetir que o perdão ele é o remédio divino para o erro humano. Humanamente, nós não temos condições de perdoar de uma forma eficaz. Por quê? Ficaria mágoas, sentimento de rejeição, abandono, ira, raiva. Muitos sentimentos são humanos. Mas Jesus diz assim, se nós não perdoamos, nós não somos perdoados. Então muitas vezes as nossas orações não sobem nem no teto, quanto mais no céu. Por quê? Porque nós não decidimos, não escolhemos perdoar. Pastor, o senhor está dizendo que perdão ele é ação, uma atitude, uma escolha? Exatamente isso. Você precisa perdoar. Talvez aquela pessoa da tua família que fez fofoca de você, talvez aquela pessoa que te acusou falsamente e isso doeu. Talvez aquela pessoa que não te reconheceu e você ficou magoado, chateado, porque não deu o devido valor que você tem. Mas se você buscar a Deus, você vai poder ficar livre dessa pessoa, livre dessa acusação, livre desse sentimento que está pesando sobre os teus ombros. Então Deus quer que você perdoe, peça perdão. Porque quando você pede perdão, quando você libera perdão, você é tirado esse peso que está sobre você. E ele vai mais longe ainda, aqui no versículo 13, ele diz assim, não nos deixe cair em tentação. Ou seja, o Senhor, ele está agora nos protegendo contra todo mal, tentação, provação. Nós só somos aprovados se passarmos por prova. A tentação, o pecado vencido, não é o pecado passado, mas é o pecado que nós fomos aprovados, é o pecado vencido, porque enquanto nós não vencermos aquela tentação, nós somos presos, nós rodamos nesse teste. Então Deus quer que você seja plenamente livre. E para sermos plenamente livres, a única forma é nossos pensamentos, nosso coração, nossos desejos, todo o nosso ser estar cativo à mente de Cristo. Então, é isso que nós precisamos. E aqui a palavra de Deus diz, mas nos livra do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E aqui no versículo 14 diz, seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. O que eu entendo aqui? Algo muito interessante. Se nós perdoamos as pessoas, se nós não perdoarmos as pessoas, Deus não vai ouvir as nossas orações. E a maneira como nós tratamos as pessoas vai determinar a eficiência das nossas orações. Se eu quero ser ouvido, eu tenho que perdoar, eu tenho que liberar perdão. Eu não posso deixar que um advogado que está dentro de mim se levante colocando objeções, acusações, colocando um muro de inimizade com aquela pessoa. Não, eu quero ser livre. E é melhor ter razão do que vencer a discussão. É melhor ter paz do que pensar que você está podendo. Então, querida, hoje eu quero colocar isso para você. Nós precisamos ser livres. E a única forma de sermos livres é amando e perdoando. Porque quem ama e quem perdoa é verdadeiramente livre, é verdadeiramente filho de Deus. Ele entendeu e compreendeu que esse mundo vai passar, todas as coisas vão passar, mas as palavras de Deus não passarão. Eu quero orar por você, para que você possa ser livre hoje. E eu quero que você compreenda que a vontade de Deus, ela tem que se realizar primeiramente na tua vida, para depois
as tuas necessidades serem supridas pelo Senhor. Se possível, feche os teus olhos. Deus amado e Deus bendito, eu coloco essa pessoa diante do Senhor agora. E querido e doce Espírito Santo de Deus, Tu que és o nosso intercessor, Tu que nos ajuda com gemidos inexprimíveis, ajuda, Senhor, e convence essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E que o Senhor possa completar a obra nesse coração e que haja uma mudança de vida real para a Tua honra e para a Tua glória, em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em o nome de Jesus. Amém.